Olá, seja bem-vindo ao CIBEL, o curso por extensão do Instituto Bíblico Eduardo Lane. Hoje nós vamos falar sobre o presbítero. Vamos ler o texto de Atos, capítulo 14, versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Repare na palavra ancião. Ancião é o mesmo que bispo ou presbítero, ou seja, eram aquelas pessoas que lideravam a igreja, que cuidavam da igreja. Bom, e qual o principal dever do presbítero? O principal dever do presbítero é pastorear a igreja. Muitas pessoas acham que o presbítero não é um pastor, mas sim, segundo a Bíblia, o presbítero é um tipo de pastor. Na igreja presbiteriana, nós fazemos a seguinte distinção. Temos o presbítero docente, que é aquele que se preocupa com o ensino, que geralmente nós chamamos de pastor ou reverendo. Tá? E nós temos o presbítero regente, que é aquele que cuida do governo da igreja. Ele se preocupa mais com as questões administrativas. Não que ele não se preocupe com o ensino, não que ele não se preocupe com a parte espiritual da igreja. Sim, ele se preocupa com essas áreas. Mas o papel mais importante dele é justamente o governo da igreja. Tá? Em Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então aqui nós vemos claramente que há uma distinção entre aqueles que se dedicavam mais ao ensino e aqueles que se dedicavam às outras áreas da igreja. Bom, e como que o presbítero governa a igreja? Como que ele pastoreia a igreja? Tá? Visitando e aconselhando os irmãos, tá? Resolvendo os conflitos que surgem dentro da igreja, tá? Disciplinando os impenitentes, corrigindo aquelas pessoas que estão em pecado, no sentido de trazê-las de volta para o caminho do Senhor, ou seja, governar a igreja. Tá? E também, por fim, ensinando as escrituras sagradas. Muitas pessoas pensam que o presbítero não precisa conhecer muito bem a Bíblia, mas sim, isso é algo fundamental. Como que ele vai visitar, aconselhar os irmãos? Como que ele vai resolver os conflitos que surgem dentro da igreja? Como que ele vai disciplinar sem conhecer bem a palavra de Deus? Ele não precisa ser um grande teólogo, ele não precisa ser um grande conhecedor de teologia, mas ele precisa ter, sim, um bom conhecimento das doutrinas da Escritura, ele precisa saber também pregar, isso é desejável, para ir na casa dos irmãos, ler um texto, ele vai precisar, sim, saber também pregar o Evangelho. Ele não precisa ser um exímio pregador, ele não precisa ser um grande teólogo, mas ele precisa conhecer bem as Escrituras. Quais as qualificações de um presbítero? Bom, o presbítero é irrepreensível. O que é irrepreensível? É uma pessoa que não tem má fama, ou seja, é alguém que seja conhecido por suas boas condutas, que tenha um bom testemunho. Ele também é marido de uma só mulher. Na época do apóstolo Paulo, ainda a poligamia era uma prática, principalmente ali por causa da cultura oriental. Então, por isso que o apóstolo Paulo coloca lá, o presbítero ele deve ter uma única esposa. Ele pode também ser solteiro. Tá? Bom, a próxima é vigilante. O que é uma pessoa vigilante? É aquela pessoa que está sempre antenada, quanto às coisas que podem desviá-lo do caminho. Não apenas ele, mas também a igreja. Então, ali é a figura do pastor que cuida das ovelhas, ele está sempre atento ao que está acontecendo. Se as ovelhas estão bem, ele se preocupa se não há ventos de doutrina que possam afastar os irmãos da igreja. Tá? Então ele tem essa preocupação, não apenas com a igreja, mas também com ele mesmo. Tá? Temperante é uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, não é uma pessoa que sempre está num extremo ou no outro extremo, não.
Ele lê as Escrituras, ele percebe ali o que é o melhor caminho, qual a melhor condução, né? Então ele vai se comportar de uma forma mais moderada. Tá? Sóbria, o que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa contida, recatada, uma pessoa que não fica se mostrando para as outras, não fica se exibindo. Tá? Honesto é a pessoa que cumpre com seus deveres, seus compromissos. Ou seja, ele precisa ser uma pessoa controlada financeiramente, afinal de contas também ele vai cuidar da questão financeira da igreja, ele vai ajudar a administrar essa parte financeira. Então ele precisa ser um bom gestor da parte financeira. Ele precisa ser hospitaleiro também, né? Nos nossos dias, é aquela pessoa que recebe bem as pessoas, que trata bem as pessoas. Naquela época, os cristãos eram muito perseguidos, então a hospitalidade praticamente era um socorro, era uma ajuda que você estava dando ali para os cristãos, então era de extrema importância. Apto para ensinar, então o presbítero, ele precisa conhecer as Escrituras, né, e ele precisa também ter habilidades ali para ensinar os irmãos, para edificar a igreja. Né? Como que ele vai edificar a igreja, como que ele vai se preocupar, como que ele vai tomar decisões referentes às questões espirituais da igreja, se ele não conhece a Bíblia. Então isso é de extrema importância. Tá? Que governe bem a sua própria casa, então ele deve ser um bom líder dentro de casa. Né? O apóstolo Paulo ainda questiona, se ele não é um bom líder dentro de casa, como que ele vai governar bem a igreja? O presbítero também, ele é amigo do bem, ou seja, nunca vai pagar o mal com o mal, ele sempre paga o mal com o bem, ele sempre busca a paz, né? Ele está sempre evitando brigas, conflitos, ele está sempre buscando ali ter a paz, conviver em paz com os irmãos. Ele é justo, né? E justo é combater a injustiça, é sempre agir com justiça. Então o presbítero tem essa preocupação. E não apenas ao seu redor, mas também na sociedade. Ele se preocupa com a injustiça, né? E ele busca meios para que a justiça seja vitoriosa em todas as questões. Né? E por fim, ele é um homem santo, né? Não quer dizer que ele não tenha pecados, isso quer dizer que ele demonstra uma santidade, né? Que ele tem ali um bom testemunho, que ele seja uma pessoa exemplar para a igreja. Bom, e o que o presbítero não é? O presbítero, ele não é violento de forma alguma, né? E também ele não é cobiçoso, ele não é ganancioso, ele não é um beberrão, ele não é brigão, não é avarento e também ele não pode ser novo na fé. Ele precisa ter já ali uma experiência, né? Uma caminhada com Jesus para que ele possa assim exercer bem o seu ofício. Bom, alguma dúvida? Algum comentário? Coloque aí nos comentários o que você acha da figura do presbítero. Tem alguma outra qualidade que nós não colocamos aqui? O que mais você acha que é responsabilidade do presbítero? Compartilhe esse vídeo, tá? Dê um joinha aí. Tá? E se você quiser se aprofundar um pouco mais a respeito do presbítero ou até mesmo do diaconato, o CEIBEL tem um curso específico para esses dois ofícios. Tá? Então entre lá no nosso site, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço e fiquem com Deus.